O Corinthians já caiu faz tempo, só não vê quem não quer. Salve, salve peloteiros, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Cara, eu simulei o Brasileirão até o final e você nem imagina o resultado que nós chegamos aqui, né? Vamos falar quem seria o campeão da simulação, mas o que mais importa nesse vídeo é falar sobre o Corinthians. E aí, será que foi rebaixado, não foi? Só ficando até o final pra você saber. Bom, se você viu nossa thumb aí, que é a capa do nosso vídeo, colocamos que o Corinthians já caiu faz tempo. E é verdade, o Corinthians caiu faz tempo, caiu em 2007, né? Não mentimos, né? Não mentimos. O rebaixamento se deu aí oficialmente contra o Grêmio, né? Lá no antigo Olímpico, no estádio do Grêmio. E tem curiosidades sobre essa partida aí também no final desse vídeo, você não perde por esperar. Bom, Corinthians jogou contra o Flamengo nesse domingão, cara, e que resultado inesperado. Venceu o Flamengo, né? Conseguiu vencer, saiu na frente com o gol do Thales Magno com jogada dele. O grandíssimo Yuri Alberto carregou pra cima do Davi Luiz. Só essa parte eu fiquei feliz, tá? Porque o Davi Luiz, não sei o que acontece, eu tenho um ranho com ele. Não consigo realmente gostar do Davi Luiz. Eu acho, sei lá, o cara da Copa de 2014 já do 7-1. Aí teve a questão também que na Europa ele era um cara normalzinho. Aí veio pro Brasil, aquele cara nariz em pé e tudo mais. Então não bate muito. Adorei que o lance foi em cima dele e saiu o gol do Corinthians 1-0. Mas o Corinthians é o Corinthians e aí, né, dessa temporada pelo menos, ia entregar alguma hora. E aí teve um pênalti depois lá, pênalti bem infantil, esse cara pular com o braço aberto, pelo amor, né? Mas enfim, foi realmente pênalti, o Pedro bateu. Achei que o Hugo poderia ter pego, né? Porque conhecia o Pedro, mas o Pedro também conhecia o Hugo. Treinavam pênaltis ali juntos no Flamengo, né? Mas acabou fazendo gol 1-1. E por incrível que pareça, o Corinthians foi reagindo pouco a pouco, com a estratégia também do Ramon Dias, que tá aí realmente deixando o Corinthians numa crescente, e conseguiu depois fazer o segundo gol quando entrou ele, o grandíssimo Ângelo Romero. Ele, o incrível Ângelo Romero, conseguiu fazer o 2-1 para o Corinthians e segurou até o final. Depois teve uma encaiada no fim, assim, desnecessária totalmente. O Yuri Alberto querendo demonstrar raça para a torcida, acabou se lascando e tomando cartão vermelho e desfalcando o Corinthians para a próxima partida, que já perdeu o seu reforço Hector, né? E também o Pedro Raul também não tá numa boa fase. Ele poderia ter ganho a continuidade, mas acabou sendo expulso por pura burrice, daquela burrice, né, do jogador brasileiro. Bom, dessa rodada aí interessou muito pro Corinthians alguns outros resultados, né? Não tem nem como dizer que foi boa nem que foi ruim, né? Ótima, porque o Corinthians venceu, né? Do lado do Corinthians foi ótima. De bom também, o Juventude perdeu para o Internacional e o Vitória perdeu para o Vasco. Então são resultados que ajudam o Corinthians. Agora, de ruim nessa rodada foi o São Paulo, que perdeu para o Fluminense, e também o Bragantino, que venceu o Bahia. Sim, o Bahia, que tá vindo muito bem, acabou perdendo para o Red Bull Bragantino, que também tá nessa luta aí contra o rebaixamento. Dito tudo isso, simulei o Brasileirão até o final, tá? Bom, e mesmo torcendo para um rival do Corinthians, pra provar que eu fui justo, mesmo torcendo para um rival do Corinthians, eu vou deixar aqui a simulação de todas as rodadas para vocês, passando bem rapidinho. Enquanto isso, vamos nos divertir aí com alguns lances incríveis do nosso querido Yuri Alberto nessa passagem maravilhosa pelo Corinthians. E assim, se atentem mais quanto a vitórias, derrotas ou empates, tá? Eu não sou nenhum vidente, né? Então não liga muito pra quantidade de gols. Se atentem mais ao resultado final ali e como que vai acabar a tabela depois, certo? Bora lá! Romero, que bela bola pro Matheus, a sobra do Yuri Alberto. Fez a virada, Wagner tá na área, arrumou, bateu cruzado, tentou o primeiro. Ferreira tirou, Gago, atuando, vai embora, Romero acreditou. Bom, e Yuri Alberto nos agraciou com lances incríveis e maravilhosos, deliciosos para a nossa diversão aí. E também você pôde acompanhar aí a simulação de todas as rodadas, né? Cara, assim, apesar de ser rival, nunca é bom que, né, um dos 12 grandes caia para a segunda divisão, né? É claro, a gente vai zoar, como me zoaram no ano passado, né? Infelizmente eu sou santista, como vocês sabem, e fui muito zoado, e vamos sim zoar o Corinthians se ele cair. Porém, não é uma coisa legal, porque é bom que sempre os 12 grandes, dito grandes, né, estejam sempre ali disputando pra ser um brasileiro mais competitivo. Eu prefiro estar ganhando do Corinthians do que estar ganhando, sei lá, de um Mirassol, que tá ganhando de qualquer time médio, assim, com todo respeito aos outros também. Mas é melhor ganhar desses times e poder zoar um rival do que times que a gente não tem tanta relevância assim nacional, né? Os 12 grandes a gente diz sempre, né? Que são os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 do Sul, 2 de Minas, né? E são ditos aí como os 12 times grandes. Então, algum deles na Série B, infelizmente, enfraquece, né, o nosso campeonato. Até pro patrocínio mesmo. Imagina perder uma audiência, por exemplo, de um Flamengo, de um Corinthians na Série B, né? São massas, né? É quase que população de um país inteira, né? Tem país que não tem a quantidade de torcedores que Corinthians e Flamengo tem. Então, com certeza, não é bom que eles estejam lá. Mas vale muito pra zoeira, né? Bom, vamos antes de mais nada aqui, antes de passar quais foram os resultados só do Corinthians, né? Passamos vários, mas vamos passar os resultados só do Corinthians e como que acabou a tabela do Brasileirão pra vocês.
Bom, vamos falar sobre prós e contras aí pro Corinthians nessa reta final. Primeiro, o Corinthians vem numa boa crescente com o Ramon Dias. Segundo, tem a arena a seu favor, apesar, né, de estar perdendo os resultados em casa, tem a arena a seu favor e tá, né, parece que os jogadores entenderam ali realmente, né, o que significa a arena, o que é Corinthians mesmo, e estão dando a vida para tentar buscar, principalmente jogando dentro da arena. 3. O Corinthians tem muitos jogadores voltando de lesão, como o Yuri Alberto, teve também o Thales Magno, tinha chegado, já tinha se lesionado e já se recuperou, pode ajudar o Corinthians aí, apesar que teve agora a lesão do Hector, né, vamos aguardar o resultado dos exames para saber quanto tempo vai ficar fora. Mas, querendo ou não, já tem jogadores voltando de lesão. E em quarto lugar, alguns reforços se encaixando. O Ramalho na zaga ali, meio campo também se encaixando bem. Vamos ver como que vai continuar isso aí. Esses são os 4 pontos pró-Corinthians, tá? Que pode ajudar o Corinthians aí. E outra coisa bem rapidinha. Muitas vezes, assim, quando o time tá numa fase ruim, a gente fica muito pistola quando a falta de vontade, falta de senso de urgência. Eu, por exemplo, dou o exemplo do meu time. É que você vê jogadores que, assim, não entrega raça nem nada. O Corinthians, pelo menos, quando você olha os jogadores, você vê eles tentando. A gente pode dizer que eles são ruins, os caras tem muito cara ali que é muito ruim, mas vontade é o que não tá faltando no Corinthians. Pelo menos isso tá dando pra perceber. Não tem ninguém fazendo corpo mole e tal, que às vezes a gente vê nos nossos times assim, dá uma olhada, pô, esse cara tá nem correndo, ó, podia ter pego, se desse mais 2 passos pro lado e ele pegava o passe. Eu não tô vendo ninguém de sacanagem com o Corinthians, né? Sacanagem talvez na diretoria, né? Bom, seguindo aí, já dando essa entrada no assunto, vamos falar sobre os contras, né, para o Corinthians nessa reta final. Os rivais do Corinthians têm jogos a menos. Pra vocês verem aí, o Criciúma, digamos ali que do 13º pra baixo, né, até o 20º, estão todos brigando ali contra o rebaixamento, né? Criciúma, ele tem 24 jogos, o Juventude tem 24 também, o Grêmio tem 23 jogos, o Fluminense tem 24, e o Corinthians e o Vitória, que tem todos os jogos completos ali, o Atlético Goianiense, que cá entre nós já caiu, né? Mas Corinthians e Vitória são aqueles ali que ainda podem brigar para não serem rebaixados, e tem 25 jogos. Os outros ali, todos têm jogos a menos. Então, pela simulação que eu fui fazendo, eu percebi que isso vai vai jogar muito contra o Corinthians, né? Que às vezes pode ganhar, mas aí um rival que tinha algum jogo a menos pode ir lá vencer e acabar passando de toda forma. Então, tem que estar de olho nisso. Segundo ponto aí contra o Corinthians, né? O Corinthians praticamente não ganha fora de casa, né? O que não pode acontecer. Mal é mal um empatezinho e quando vem, né? Então não pode realmente ficar dando esses vacilos, tem que pelo menos empatar ou tentar tirar um pontinho, já que às vezes perde ponto em casa, tem que recuperar fora. E o terceiro, que apesar de ser uma fortaleza do Corinthians aí, a Arena Itaquera, né? A Neoquímica Arena, infelizmente, o Corinthians vem perdendo partidas lá dentro, né? Vem também tomando empates que não deveria, e isso também tem prejudicado bastante o Corinthians, tem que pausar isso daí. Vamos agora para aquela hora onde o filho chora e a mãe não vê, tá? É a hora de falar aí dos jogos somente do Corinthians aí até o final dessa rodada e como que ele ficou na simulação. Então, bota aí na sua tela, bora lá, vamos ver jogo a jogo aí o que o Corinthians nos reserva, tá? Você já viu de antemão aí que a simulação não é nada boa, tá? Mas ainda, calma, não mostrei a tabela. Vai somar essa quantidade de pontos aí que tá mostrando pra vocês, mas vamos ver no final da tabela como ficou, se caiu ou não caiu. Bom, primeiro uma estatística pra vocês, né? O Corinthians tem 25 jogos e 5 vitórias apenas, né? Em 25 jogos, cara, é maluquice, né? Então, na média, o Corinthians precisa de 5 jogos pra conseguir uma vitória. Então, até o final, agora, o Corinthians vai ter mais 13 jogos pra poder fazer. 13 jogos. Então, não dá nem 15 pra gente poder falar que vai ter 3 vitórias. Mas, ainda assim, nessa simulação, o Corinthians tem 3 vitórias acumuladas e alguns empates também. O que fez ele somar aí 14 pontos e fecharia um total de 39 pontos, né? Do que já tem os 25 mais 14, 39 pontos, a soma total do Corinthians. Vamos ver se a gente pirou em alguma coisa aqui, tá? Botafogo Corinthians, Botafogo líder, tá jogando muita bola, 2-0 vence o Corinthians, principalmente sendo fora de casa. Em casa, Corinthians e Atlético Goianiense, confronto direto, apesar do Atlético Goianiense já estar praticamente rebaixado aí, né? Então o Corinthians levaria essa daí. São Paulo e Corinthians, cara, é inegável que a fase do São Paulo é muito melhor, só que assim, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Mas é fora de casa, São Paulo numa fase melhor, digamos que o São Paulo vai vencer essa partida do Corinthians aí, não é nenhuma maluquice pensar isso. Corinthians Internacional, Corinthians vence em casa, olha aí o Coringão. Venceu o Internacional por 2-1, apesar do Internacional ter bons jogadores, não vem numa fase assim absurdamente boa, mas também não é nenhum time bobo. E também briga ali por Sul-Americana, Libertadores, então vai querer fazer o resultado, mas ainda assim o Corinthians jogando a vida vai vencer em casa o Internacional. Depois de novo em casa, Corinthians e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense não tem peças tão incríveis como o Internacional tem, mas ainda assim é um time também que briga por Libertadores e Sul-Americana. E tem ali, não peças individuais, mas um elenco muito bem fechado e muito bem treinado. Então acho que no máximo que a gente vai conseguir vai ser um empate com o Atlético Paranaense jogando em casa, o que não pode acontecer. Cuiabá e Corinthians, 1-1, fora de casa,
o Corinthians vai conseguir arrancar um pontinho do Cuiabá, mas o ideal seria a vitória, né? Mas o Cuiabá também não é nenhum time bobo, é bem treinado. Corinthians e Palmeiras, cara, aqui eu fui bem solidário, tá? Porque no normal, dado que o Palmeiras tem jogado com o Estevão e tudo mais, o Palmeiras vai levar essa partida, mas sendo otimista aqui, vão colocar 1-1 em empate entre Corinthians e Palmeiras. Vitória e Corinthians, os dois jogando a vida, tá? Barradão lotado, eu já estive lá no Barradão, inclusive vou deixar pra vocês aqui, linkado pra vocês, o vídeo que a gente fez do primeiro Bavi, né, nessa Série A, que aconteceu, e deixei pra vocês aqui linkado pra vocês poderem dar uma vista lá no vídeo, que é muito bacana, o estádio bem acanhado ali, viu? Estádio bem raiz, vamos ver se o Corinthians consegue realmente buscar esse empate lá, mas eu acho que tá válido, né? Corinthians e Cruzeiro, 1-1. O Cruzeiro tá buscando ali com certeza uma vaga na Libertadores, né, que é a parte de cima, então vai também jogar com tudo aí contra o Corinthians. Eu acho que fica no empatezinho, né? Não é nenhuma maluquice pensar. Talvez o Corinthians possa ganhar, mas a gente não sabe. O Cruzeiro é muito bem treinado, tem Matheus Pereira, tá jogando muita bola, enfim. Corinthians e Vasco, 1-0 pro Corinthians, sim, o Corinthians vence o Vasco em casa, apesar da crescente do Vasco. Mas ainda assim, o Vasco é muito irregular, assim como o Corinthians também. Mas o Vasco já conseguiu alguma gordurinha a mais, então possa ser que já esteja nessa rodada já com os 45 pontos, pode ser que sim, pode ser que não, mas vai tentar buscar, mas acho que o Corinthians leva essa em casa. Criciúma e Corinthians, jogando fora de casa, aí o Coringão vai perder pro Criciúma, sim. Porque o Criciúma já tem uma gordurinha, entre aspas, ali também, mas tá na briga, né? Pra não cair pra segunda divisão. E vai ter aí o jogo da vida, assim como o Corinthians também. Mas sendo o Corinthians fora de casa, a gente já viu como que tá sendo esse Brasileirão. Perde pro Criciúma por 1-0, mas talvez esse seja um jogo que dê pra arrancar um pontinho lá do Criciúma. Pelo menos um empate, ou quem sabe até vencer esse jogo. Corinthians e Bahia. Corinthians perde em casa pro Bahia, sim. Bahia vem jogando muita bola. É um dos postulantes ali da Libertadores também, vai buscar, e o Corinthians vai jogando aquele desespero, tentando sair de toda forma. O Bahia tem um contra-ataque muito forte, faz um golzinho, segura e acaba 1-0 para o Bahia. As duas últimas partidas do Corinthians no Brasileirão, simulamos aqui que seria derrota, tá? Porque aquela curiosidade que eu prometi pra vocês. No último jogo, o Corinthians perde para o Grêmio e é decretado o que será, hein? Lembra lá em 2007? A partida que decretou o rebaixamento do Corinthians foi contra o Grêmio. Vamos agora passar para vocês aí a tabela final do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Corinthians foi rebaixado ou não. Pronto, aí está para vocês. Bom, você já tá vendo aí que na nossa simulação, sim, o Corinthians foi rebaixado por 2 pontos apenas, tá? De diferença aí, né, do último colocado ali fora da zona de rebaixamento. O Criciúma foi com 41, Corinthians com 39 pontos. Se você tem alguma dúvida dos resultados que a gente colocou lá atrás, pode voltar no vídeo, naqueles lances do Yuri Alberto, e pode ir pausando o vídeo pra você ver se a gente fez alguma loucura, tá? Colocamos jogos atrasados do Criciúma e tudo mais, e deu isso, né? Infelizmente aí seria um rebaixamento do Corinthians, onde zoaríamos bastante o rival, mas essa seria a realidade do Coringão da Massa. Agora, Out Corinthians, vamos ver um pouquinho aí sobre como ficou a primeira parte da tabela, né? Quem foi o campeão ou não. Voltando com a tabela pra vocês. Olha aí, Botafogo campeão, empatado em pontos ali com Fortaleza, né? E havendo desempate ali entre saldo de gols e tudo mais, né? E nessa simulação aí, que não somos videntes, provavelmente não é isso que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que o Botafogo realmente leve, mas não com esses pontos. Fortaleza também talvez possa cair um pouco mais, o Palmeiras subir um pouco mais. Quem sabe a gente tem um pouco de má vontade contra o Palmeiras, né? Não, brincadeira. Tentando ser o mais justo possível. E essa aí foi a nossa tabela do Brasileirão, a nossa simulação até o final. E aí, será que a gente delirou? Deixa aqui pra gente nos comentários se foi delírio ou não foi. Acho que ficou bem realístico, hein? Olha, a gente tentou ser o mais justo possível. Será que o Corinthians realmente vai ser rebaixado ou não vai? E de novo, o Corinthians na última rodada ser rebaixado aí contra o Grêmio, de novo fora de casa, reviveu uma história ridícula que viveu em 2007. Bom, vamos ver o que o futuro nos reserva. Muito obrigado pela sua companhia, guarde suas sugestões aqui embaixo, se inscreve se não é inscrito, deixa o like aqui pra gente e valeu, até a próxima. Falou!